Os direitos humanos são o foco de uma mostra cinematográfica no Sesc Bauru ao longo deste mês de março. Até o próximo dia 30, a mostra Cinema é Direito, que é uma parceria da instituição com o projeto Persona Unesp, tem como objetivo refletir sobre os direitos humanos por meio de uma seleção de filmes que abordam o assunto sob diferentes aspectos. Para conversar conosco sobre a idealização desse projeto e também agora a sua realização no Sesc, a gente recebe aqui em formato virtual no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara Bauru, a Cibele Mion, que é animadora cultural do Sesc, e também o Bruno Andrade, que é coordenador e editor do projeto Persona Unesp. Bruno, Cibele, sejam bem-vindos ao nosso espaço. Olá, tudo Obrigada, bem? Lidiane. Obrigada, agradeço. Vou começar falando um pouquinho, né, sobre a concepção desse tema Cinema é Direito, por que a escolha? E eu acredito que seja bem direcionado ao Bruno, né, que, afinal de contas, foi o projeto que, né, a responsabilidade de escolha da seleção dos filmes. Por que definido esse assunto, direitos humanos? Bom, nesse mês, né, de março, no dia 24 de março, é comemorado o dia, né, celebrado o Dia Internacional do Direito à Verdade, sobre a violação das vítimas que tiveram seus direitos suprimidos, né, e essa é uma data da ONU para celebrar justamente esse tema, mas isso também está um pouco relacionado com a história do Persona, né? O Persona, o professor idealizador do projeto foi o professor Eli Wagner, que faz parte também do Observatório de Direitos Humanos da Unesp, aqui em Bauru. E, naturalmente, esse tema surgiu nas conversas, no nosso diálogo, e também para não só para celebrar essa data, né, para relembrar essa data, mas por ser um tema que está relacionado com o Persona nas suas diretrizes, né, na forma como o projeto está organizado. Uhum. Ainda para a gente explicar exatamente como funciona o projeto Persona, quando é que ele foi criado e qual é o objetivo dele? O Persona foi criado em 2015, através de um grupo de pesquisa em estética e crítica cultural. É um grupo, então, relacionado ao curso de jornalismo da Unesp e também às disciplinas de filosofia, que são ministradas pelo professor Eli. E a ideia do projeto é pensar a estética e a crítica cultural relacionando com diferentes formas de manifestação artística. Então, cinema, música, a gente cobre shows também, eventos, né? E hoje o Persona, ele está relacionado a um jornalismo cultural de uma forma mais ampla. Então, a gente produz crítica, entrevista, a gente publica isso no site e também mantém uma atividade nas redes sociais também. Joia. E aí eu queria direcionar a pergunta aos dois, a Cibele e ao Bruno, agora, como é que surgiu essa parceria? Como é que vocês do projeto tiveram a ideia de levar toda essa reflexão, né, esses temas aí ligados à filosofia, ligados a questões humanas, humanidades, para o Sesc, né, ampliar o público para debate desses temas, e a Cibele explicar um pouquinho em que momento se encaixa o Persona Unesp dentro de um projeto maior, né, de envolvimento do Sesc com projetos que tratam de cinema. Lidiane, acho que vou começar então contextualizando um pouco de onde surgiu a ideia, né, do projeto Circuito Cineclubes. Durante a pandemia, o Sesc Bauru ele teve o início de um projeto chamado Cartografias Possíveis. Foi um movimento, né, da gente se aproximar de iniciativas, agentes culturais e sociais aqui na cidade, né, de Bauru. E isso gerou algumas ações, né? E como continuidade, então, dessa proposta, na linguagem de audiovisual, foi, então, iniciada uma pesquisa de movimentos cineclubistas, iniciativas que ou atuaram em algum momento na cidade ou estavam aqui agora em andamento, né? E aí, baseado nisso, a gente chegou a essa intenção junto a três cineclubes que estão ativos, né, que têm características próprias também de funcionar. Acho que isso era algo bem importante, né, a gente garantir particularidades nos modos de fazer de cada um.
E aí, então, chegamos nessa ideia, né, de contactar essas três iniciativas, cada uma delas fazendo, então, a programação mensal, né, de um dos meses, né. O projeto, ele tem 3 meses de duração. Para a gente é uma ação ainda a se analisar, entender como ela vai acontecer, e principalmente é focada, né, nesse formato de formação de público, porque acho que esse é um grande interesse também dos movimentos, né, de cineclube, é você garantir a democratização dos acessos, né, fazer exibições gratuitas de filmes que muitas vezes não estão dentro do circuito, né, audiovisual, enfim, não estão disponíveis facilmente para exibição, e também fazer esse caráter educativo, né, de rodas de conversa, aproximações, né, entre as pessoas e a própria discussão da linguagem. A gente convidou inicialmente, né, em fevereiro, o Cine Extinção, que é uma sala alternativa, é um espaço físico, né, o Cine Extinção ele é conduzido pelo Aran Carriel, é um espaço múltiplo, loja de discos, cineclube, enfim, e foi um pouco esse recorte, né, em fevereiro, né, ele também teve uma escolha de tema específico para tratar a escolha da curadoria. Em março, então, convidamos o Persona Unesp, nessa intenção e compreensão, né, de um curso de extensão, né, de um projeto de pesquisa com estudantes, e também com esse interesse, né, acadêmico, e que também passando pelo espaço, né, dos muros da universidade, também se propondo a criar textos e críticas, né, nas redes virtuais. E em abril, agora, a gente vai receber o Cine Janela, que é um espaço, na verdade, dos 3 cineclubes, é o único que se faz totalmente no ambiente virtual. É um grupo de amigos, ex-estudantes também de jornalismo na Unesp, que durante a pandemia começaram a se reunir semanalmente para debater os filmes, debater filmes, né? Então eles assistem e aí nos finais de semana se reúnem para conversar sobre os filmes. Então tinha muito essa intenção da gente pensar em diferentes formatos mesmo, né? Diferentes possibilidades para que a gente possa ampliar, né, essa discussão sobre cinema e garantir esses acessos também, né? Uhum. No caso agora dessa segunda parte, podemos dizer assim, né? Dessa segunda mostra dentro desse projeto de cineclubes do SESC, que é a Mostra Cinema é Direito, como é que se deu a escolha dos filmes? Houve algum critério, Bruno, no momento em que vocês decidiram pelo tema e foram definir quais filmes seriam exibidos ao longo do mês? Bom, o Persona ele funciona, né? Ele tem essas diferenciações de edição, coordenação, mas o Persona sempre foi um projeto muito horizontal, sempre foi pautado pelo diálogo, né? Até porque é um pouco a ideia do cineclube que ainda mantém o Persona, né? Que é a ideia de conversar, de dialogar sempre. E então, quando a gente pensou na mostra, foi uma conversa entre os membros todos, né, do projeto, não foi deliberado por uma pessoa especificamente, foi uma escolha conjunta. E o que nós tentamos acolher, né, com essa escolha de filmes, foram as diferentes vertentes que se tem dentro dos direitos humanos. Então, nós temos filmes, nós estamos exibindo nesse mês filmes que se relacionam com o direito à infância, questões de pessoas que foram marginalizadas, direitos de pessoas trans. Então, são temas que a gente quis trazer para o debate, né, justamente, e aproveitar essa data feita pela ONU, né, para celebrar para lembrar das vítimas e para discutir cinema relacionado a isso. O cinema é um espaço que possibilita esse tipo de análise, né, de diálogo, e esse tipo de análise crítica é sempre muito bem-vinda dentro do projeto, do Persona, e foi uma excelente possibilidade para a gente exercer isso, como bem a Cibele disse, fora da universidade também, né?
De que forma é conduzido esse debate logo após a exibição do filme? Quem são as pessoas, a plateia, o público tem condições de participar? É interativo? Quanto tempo de duração? Como é que vocês organizaram o debate? Bom, eu estou em todos os dias, né, do debate e estou sempre com algum outro integrante do projeto. No primeiro dia, que foi no dia 2 de março, né, nesse mês, nós exibimos o Pichote e levamos um convidado, que foi o professor Eli, justamente, com a ideia dele falar um pouco sobre o projeto e também debater sobre o filme. A organização dos debates a gente faz então dessa maneira, né? A gente tem essa conversa depois dos filmes com o público, em torno de 30 minutos, né? Mais ou menos, 30, 40 minutos. E a ideia inicial é a gente apresentar um pouco sobre o filme, sobre algumas temáticas que a gente acha interessante que o filme traz. A gente fala um pouco sobre contexto de produção, de gravação dos filmes também. Em alguns casos, premiações, quando é necessário, né? Mas a gente não foca nesse quesito. E logo em seguida já deixa em aberto para conversa, que é a parte mais importante, né? Claro, a gente levanta algumas questões, traz alguns temas para serem debatidos, mas a gente quer ouvir o que as pessoas vão falar sobre o filme, sobre as suas experiências, né? Então, não é necessário ter nenhum tipo de conhecimento prévio sobre o filme ou até mesmo sobre cinema para participar do debate. Uhum. Cibele, o SESC, ele sempre busca envolver temas mais progressistas, mais humanitários, né, dentro das atividades que são oferecidas aí pela unidade. No caso, a gente falar agora de direitos humanos, por exemplo, né, de que forma o cinema pode fomentar a discussão de temas importantes para a sociedade, né, envolvendo o público, envolvendo filmes que, aliás, bom reforçar, né, tem exibição de graça, qualquer pessoa pode participar. Eu acredito que não só a linguagem do cinema, né, mas as artes em geral são essa forma, né, essa possibilidade também da gente falar sobre a nossa vida, né, a nossa forma de atuar no mundo, né, para além de sujeito individual, mas também coletivo. Com as exibições, e acho que aí é um interesse mesmo, um formato que o Sesc Bauru já adota há algum tempo, né, que é esse formato de mostra, seja num recorte de diretores, realizadores ou de temáticas, a intenção é sempre a gente poder abrir espaço e ampliar os olhares para novas perspectivas de mundo, né? São recortes, né? E aí acho que o cinema também garante um pouco isso, né? Um olhar específico para uma determinada realidade, né? Num determinado tempo, mas com as mostras a gente consegue garantir essa diversidade de entender, né, momentos diferentes de processos de criação, da própria linguagem, né, de discussões sociais, enfim, de discussões que acontecem na contemporaneidade. Então, o olhar das mostras, e aí entra bastante nisso que você disse, né, ele está sempre voltado para a gente ter um cuidado em expressar as diversidades, né? Sejam elas dos realizadores, sejam elas dos temas. O que a gente percebia muito após as exibições eram esses movimentos naturais do público permanecer ali na saída do auditório e conversar. Então, ali era um momento muito breve, mas que a gente já conseguia trocar algumas palavras, algumas impressões. E não necessariamente são impressões fechadas, né? São compreensões que a gente sai com uma resposta já definida, né, sobre o assunto. Muitas das vezes são questões que ficam em aberto e que a gente consegue fazer relações com a nossa própria vida, com as nossas próprias dificuldades, os nossos próprios enfrentamentos. E eu acho que o projeto, então, ele foi muito de encontro nessa intenção da gente conversar mais, né, sobre isso, justamente a partir de uma linguagem, de uma criação artística, a gente poder ver o quanto ela nos atravessa também, né, cotidianamente, assim,
temas que nos permeiam, questões que nos permeiam, dificuldades, né, impressões, inspirações, enfim. Então, eu acho que dentro desse projeto, e aí também foi importante a gente, aí falando um pouco, né, das iniciativas, foi bastante também importante a gente garantir a autonomia dos grupos, né, dos coletivos, para eles terem essa escolha, né, dos filmes, no sentido de também mostrarem um pouco a cada linha de pensamento, né, de reflexão. Então, a gente, num primeiro momento, também nos reunimos, né, os 3 cineclubes, para também entender qual formato a gente seguiria em relação a essa curadoria. Será que uma curadoria ampla, né, ou não, recortes de cada grupo? Isso tudo foi conversado também no intuito da gente se aproximar e entender essas particularidades, né, num movimento também sempre muito aberto, muito dialógico, porque acho que, no geral, é assim que a gente acredita, né? Esses espaços de formação, espaços educadores, né? Acho que o Cineclube tem um caráter desse também, é um espaço educador, para que a gente possa refletir sobre outras possibilidades de mundo, quando ele começa a se mostrar muito difícil. Perfeito. Vamos agora, então, para o momento prestação de serviços. Essas exibições, né, da Mostra Cinema é Direito, desse projeto de cineclubes do SESC, neste mês de março, em parceria com o projeto Persona Unesp, acontece sempre às quintas-feiras. Isso. A gente adotou a quinta-feira como dia do cinema, né, na programação do Sesc Bauru. Excepcionalmente, esse mês, a gente está começando as exibições às 19 horas, justamente porque são filmes um pouco mais longos e a gente gostaria de garantir esse espaço de discussão. Então, ele acontece às quintas-feiras, às 19 horas. A gente tem aí, hoje ainda uma exibição, né, e aí nos próximos dias 16, 23 e 30. Perfeito. A gente reforça, então, a exibição tem entrada de graça, aberta aos públicos. O Sesc Bauru fica na Avenida Aureliano Cardia, 671, e o telefone é o 3235-1750. Eu aproveito para agradecê-los, Bruno Andrade, coordenador e editor do projeto Persona Unesp, que é quem fez a seleção desses filmes, está levantando os debates logo após a exibição deles, e a Cibele Mion, que é animadora cultural do Sesc, trouxe um olhar um pouco mais amplo para a gente a respeito desse trabalho, que tem a duração, desse projeto, né, de parceria com cineclubes, que tem a duração de 3 meses, mas o porquê investir em discussão de temas relevantes, humanitários, progressistas, utilizando várias linguagens culturais, nesse momento aqui falando do cinema. Cibele e Bruno, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Lidiane, agradeço em nome do Sesc. Obrigado, agradeço em nome do Persona. Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!